Espero que estejam todos muito bem, e aqui nesse vídeo eu vou trazer com vocês um pouquinho do resultado da Cielo e qual a minha perspectiva de dividendo para esta empresa. Claro, eu vou trabalhar aqui com vocês todo o resultado e passar ali pelos pontos mais interessantes que nós temos aqui na apresentação do quarto trimestre, e no final eu vou falar basicamente o quanto que eu projeto de dividendos, e eu acho que vai ser muito interessante para aquele investidor de longo prazo que gosta do papel. Então, se você quer saber tudo isso, fique comigo para logo após a venda. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês então aqui direto para a tela, a gente já vai logo para os destaques desse trimestre. Aqui eles colocam que eles tiveram um lucro líquido recorrente na casa aqui dos seus 490 milhões de reais. E aí eles fazem aqui uma indicação de que esse lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 2019, basicamente desde então, ele subiu basicamente 63% ano contra ano e 16% de trimestre contra trimestre. É claro, um valor muito interessante aqui. A gente está enxergando uma companhia que ela sofreu muito no passado e que hoje ela tem uma reestruturação muito interessante ali dentro, onde eu consigo enxergar, claro, uma questão previdenciária para dentro dessa empresa, assim como também consigo enxergar para uma carteira de oportunidade aquela pessoa que gosta um pouco mais de um ramo um pouco ligado com o bancário, um pouco ligado com o varejo, mas que não quer se expor em nenhum dos dois. Eu particularmente acho que a Cielo pode ser interessante para você estudar, para você colocar dentro do seu portfólio. Seguindo mais um pouco, eles colocam aqui que o volume transacionado chegou a um recorde nesse trimestre de 231 bilhões de reais que transitaram ali na conta da Cielo e que eles consequentemente retiram ali a fatia deles de lucro e depois repassam para o lojista ou para aquela pessoa que precisou usar a maquininha. É interessante a gente notar ainda que a receita operacional ela teve um crescimento sequencial de 4% de trimestre contra trimestre e teve um avanço bastante interessante de ano contra ano na casa aqui dos seus 18%. Eles colocam aqui algumas outras questões bastante interessantes a respeito de volumes antecipados e tudo mais, mas o que é interessante a gente colocar é a questão do Cateno, que ele registra um cash earning para um trimestre de 392 milhões de reais, ou seja, eles tiveram aqui um lucro líquido na casa dos 295 milhões apenas para este trimestre. Consequentemente um resultado muito importante, porque se a gente pegar a Cielo junto com a Cateno, fazem parte ali de uma empresa consolidada, vamos dizer assim, onde você tem essas duas empresas levando o resultado, claro, de uma forma somada positivamente para os seus acionistas. Claro, é interessante a gente notar que não é todo o resultado da Cateno, assim como também não é todo o resultado da Cielo que se comunica entre uma e outra. Tanto é que se você for pegar aqui o balanço da EE, existe ali uma linha onde você coloca lucros atribuíveis à Cielo e lucros atribuídos à Cateno, e você tem ali uma diferença entre uma e outra, quanto que cada qual fica, mas a gente daqui a pouquinho vai olhar mais isso. Outro ponto interessante da gente trazer é a evolução do lucro líquido. Eles colocaram aqui que basicamente do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022 nós tivemos um aumento aqui na casa dos seus 63,3%, ou seja, nós saímos aqui da casa dos 300 milhões e subimos aqui para a casa dos 490 milhões em relação a lucro líquido recorrente. Ou seja, nós estamos dizendo que de toda a operação que a Cielo tem, que a Cateno tem, o lucro líquido já descontado ali em impostos e tudo que precisava, é hoje na casa aqui dos seus 490 milhões. E por que eles colocam recorrentes? Porque eles estão excluindo desse gráfico aqui pra gente efeitos não recorrentes que podem impactar o caixa tanto positivo como negativamente, e é interessante a gente notar isso, que assim, a própria operação está trazendo um lucro muito bom para dentro da empresa, e é interessante que a gente note aqui toda uma evolução desse valor que está entrando na empresa. E eu acho extremamente fundamental que você sempre analise os resultados que eles vão reportando trimestre após trimestre, para que você tenha uma noção exatamente de quanto que a empresa efetivamente está lucrando. Por que eu falei aqui no começo do vídeo que a Cielo, e basicamente essa empresa da bolsa, ela vem sim se reestruturando de uma forma muito interessante. Assim, a gente consegue olhar isso pelo lucro líquido recorrente que ela demonstrou nos últimos tempos. Se nós pegarmos aqui nesse gráfico aqui embaixo, nós tivemos no primeiro trimestre de 2019 aqui um lucro líquido na casa dos seus 545 milhões de reais. E desde então, todo o lucro vem caindo ali ano após ano, trimestre após trimestre, e nós tivemos, claro, o período aqui de Covid, onde você
tem menos circulação de pessoas e, consequentemente, o comércio também é afetado, a maquininha, consequentemente, também não é usada e os lojistas não pagam pelo aluguel da máquina, não pagam também pela intermediação financeira ali que a Cielo faz, e isso trouxe ali um prejuízo para ela em um determinado momento, aqui de 75 milhões. No entanto, depois a empresa ela veio exponencialmente crescendo desde então. Claro, ela ainda não recuperou lucros próximos àquilo que ela tinha no ano de 2019, porque se pegarmos aqui que ela teve neste quarto trimestre alguma coisa na casa dos seus 490 milhões, perto dos 545 milhões, a gente está falando de 55 milhões a menos que nós estamos lucrando, isso depois de vários anos ali que se passaram. Claro, eu sei que teve a Covid, eu sei que muitas formas de pagamento também estão sendo alteradas por conta do Pix, que tem sim afetado um pouco os resultados de algumas dessas empresas. No entanto, eu acredito ainda que a Cielo é uma das empresas mais fortes nesse segmento. Então, eu particularmente ficaria tranquilo, é uma empresa que tem bastante caixa, é uma empresa que tem lucrado bastante e é uma empresa que remunera seus acionistas de uma forma também muito interessante. Seguindo um pouquinho aqui na apresentação, eu acho interessante a gente ter pelo menos uma noção de qual é a divisão e como que são feitas as coisas aqui. Nós temos esse TPV, que basicamente é a quantidade de dinheiro que eles efetivamente transacionaram ali dentro. Então, se nós pegarmos aqui, nós tivemos um aumento de 309 bilhões para 336 bilhões no período. Aí aqui ele faz uma quebra, ele coloca aqui para a gente quanto que a Cielo representa nesse valor total e quanto que a Cateno representa nesse valor. E se enxergarmos, a Cielo ela cresceu mais, mas claro, a Cateno ainda assim tem uma expressividade bastante interessante, quase metade aqui do resultado ainda vem dela. Então é bastante interessante que você enxergue isso. Seguindo um pouco, eles colocam aqui questões como receita líquida, gastos recorrentes e o EBITDA recorrente. Agora, é só interessante a gente analisar aqui uma questão de gastos, porque da mesma maneira que os lucros eles sobem, as despesas também elas acabam subindo por conta especialmente de um período inflacionário mais alto em que os seus funcionários acabam tendo uma recomposição desse valor e isso vai para dentro do custo da empresa. Então, olhando aqui, os gastos recorrentes, eles aumentaram aqui de um trimestre para outro, basicamente, na casa dos 8% e na Cateno apenas 1%. Olhando aqui para o EBITDA também, nós temos um aumento geral e na casa aqui dos seus 42,7%, ou seja, os ganhos efetivamente obtidos pela empresa antes de alguns impostos, taxas, depreciações, juros que temos ali dentro, mas eu prefiro ainda ficar com a questão do lucro líquido que eu já apresentei lá em cima. O EBITDA não é um indicador que eu efetivamente gosto tanto, a não ser que você seja dono de um banco. Aí efetivamente o EBITDA faz sentido para você analisar. Do contrário, eu particularmente não gosto desse indicador. Seguindo aqui mais um pouquinho, eles colocam um pouco do lucro líquido das unidades de negócio e aí eles fazem aqui uma quebra, vamos dizer assim, das linhas de receita deles, mas essa parte aqui ela não é tão importante para nós, é mais interessante olharmos para algumas questões que estão mais aqui para baixo, como a estratégia e as entregas que eles têm para os anos de 2022, né, que eles entregaram, e o que eles querem fazer no ano de 2023. Olhando aqui, a princípio, eles colocam que eles queriam ter um TPV, ou seja, um valor transacionado ali dentro das maquininhas da Cielo, recorde, eles querem estabilizar o share. O que significa estabilizar o share? Estabilizar a fatia de mercado que a Cielo possui entre todas as outras concorrentes. Então, você tem uma maquininha da Cielo, você tem uma outra de uma outra bandeira, você tem de outra bandeira, e o que a Cielo quer fazer? Ela quer se consolidar no mercado com uma maquininha bastante concorrente, que consiga trazer preços interessantes para os seus lojistas, né? Uma taxa justa ali dentro, que seja competitiva e estabilizar esse share. Além disso, ele coloca aqui o seguinte, que ele teve 1,5 bilhão de lucro líquido recorrente nesse ano de 2022, então eles estão aqui exatamente dentro do que eles entregaram e quiseram mesmo entregar. O que eu achei também interessante é que eles falaram que eles fizeram a conclusão do ciclo de desinvestimentos. O que é interessante a gente notar aqui? A empresa ela precisa se reinventar, especialmente, como eu falei, pelo Pix e diversas outras coisas que têm afetado sim as maquininhas ali dentro. O aumento da participação de outros players no mercado também fizeram com que essas empresas elas tivessem que se moldar a um novo mercado. Então é interessante ela desinvestir algumas linhas que ela tem de receita, que pode ser que ainda gerem algum lucro, mas que no futuro provavelmente elas vão deixar de trazer esse resultado bom para dentro da empresa.
Agora, o que eles colocam aqui, que eles têm uma forte disciplina em gastos e um crescimento dos produtos de prazo. Ou seja, quando a gente está falando ali, por exemplo, de uma questão de maquininha e de recebíveis, o que a Cielo faz? Vamos supor que você é um lojista, que você vende, por exemplo, motos. Você vai lá, você vende uma moto por 15 mil reais. Só que você paga esse valor, na verdade o consumidor paga esse valor parceladamente, paga, sei lá, em 15 parcelas de R$ 1.000. O que essa empresa ela vai fazer? Olha, eu não posso esperar esse tempo todo para eu receber tudo isso. Então vamos fazer o seguinte, Cielo, ao invés de eu receber os 15, você me adianta 14 e você fica com os 15, tá certo? E o que é interessante? O crescimento do ganho de produtos a prazo e a antecipação desses valores gera para dentro da Cielo, claro, uma confiança naquele que usa a maquininha, que usa o serviço da Cielo, e não só isso, dá também um lucro bastante interessante para dentro da empresa. Afinal de contas, nesse exemplo que eu dei, pelo menos R$ 1.000 ali, uma parcela ficaria já com a Cielo e ela não teria muito risco ali dentro, porque, vamos dizer assim, tanto o fornecedor como a Cielo estariam expostos a um único risco, que seria aquele consumidor, aquela pessoa que for lá comprar a moto, não pagar. E aí o que ela faz? Ela assume aquele risco e dá para o fornecedor o determinado valor ali. É como se fosse uma compra daquele crédito. De qualquer maneira, é uma linha de receita muito inteligente de se fazer. Os bancos já fazem isso há anos e a Cielo ela tem feito também com bastante primor tudo isso aqui. E aí ele coloca avanço nas experiências do cliente aqui. Para quem é usuário das maquininhas, sabe que a Cielo ela traz sim uma experiência muito diferenciada para os seus clientes, e eu acho bastante interessante que ela tenha entregado isso e permaneça entregando para o ano seguinte. E aqui em 2023, o que ela gostaria pelo menos de fazer? O que ela indica aqui para nós? Eu vou até mudar a cor para a gente enxergar um pouquinho melhor. Ela quer avançar na agenda de experiência com o cliente, ela quer manter um foco numa rentabilização da sua carteira de investimentos ali, então toda aquela questão ali de crédito, de intermediação financeira, ela quer manter o foco em rentabilizar todas essas operações, e eles colocam aqui principalmente que eles querem fazer novos avanços em transformação digital e apresentar novos produtos ao mercado. Claro, ligado muito provavelmente com intermediação financeira, onde a Cielo é a mais proeminente das marcas que nós temos aqui. Nessa mesma linha de raciocínio, eles colocam aqui uma estratégia 2022, 2023. Eu vou passar um pouco mais rápido por isso aqui. Eles têm basicamente 3 estratégias aqui, que são os pagamentos, algumas inovações, pessoas, tecnologia e dados. Aí eles colocam aqui em pagamentos, que para nós é o que mais interessa. Trazer uma eficiência, levar o melhor da Cielo para cada segmento de cliente, ou seja, não são todos que são lojistas de um determinado produto. Existe sim todo um dinamismo daquelas pessoas que estão trabalhando ali dentro para usar a maquininha da Cielo. Então, por exemplo, uma pessoa que vende lanches tem uma técnica toda diferente de vendas e de antecipação de recebíveis do que aquele que, por exemplo, vende um carro ou vende talvez algum outro produto que use ali a maquininha. Então, é interessante você ter essa segmentação por clientes e um acesso mais facilitado para cada um deles e numa certa medida para que esse cliente possa ser atendido da melhor maneira. Isso é bastante interessante. Alcançar aqui excelência nos processos e tudo mais e garantir uma qualidade dos produtos, ou seja, coisas ainda bastante genéricas, mas que a Cielo vem entregando de uma forma bastante interessante. E aqui, por fim, em relação à inovação de pagamento e serviços e tudo mais, atender complementarmente aos clientes em pagamentos, expandir a oferta de serviços financeiros e aumentar o valor dos clientes. Ou seja, o que eles querem fazer, especialmente com este quarto ponto aqui? Eles querem dizer o seguinte, olha, eu tenho uma base de clientes aqui que já usa a maquininha. O que eu quero fazer? Se você, por exemplo, aumentar o seu estabelecimento, você fizer talvez uma aquisição de um outro lugar, ou você abrir uma nova franquia, que você leve a maquininha da Cielo para lá também. Claro, eles têm toda aqui uma estratégia de marketing e de acordos aqui que você pode fazer quando você tem o aumento, por exemplo, você tinha um restaurante, você tem 2 agora, nos 2 você vai usar a Cielo, você acaba pagando uma taxa menor. É interessante aqui essa parte. Por fim, eles colocam aqui ser reconhecido como uma empresa de tecnologia avançada, enfim, essas coisas aqui a gente pode passar um pouco mais rápido por elas. A última coisa que eu queria trazer com vocês seria a DRE, que eu comentei que existem resultados que são atribuíveis a Cielo e outros que não, só para que a gente enxergue isso dentro da DRE. Aqui ele coloca que existem resultados que são atribuíveis a Cielo e resultados atribuíveis a outros acionistas que não a Cielo, ou seja, a Cateno. E aí é interessante
fim, que eu acho que essa é a parte que a maioria de vocês realmente está preocupado, quer saber quanto de dividendos efetivamente talvez a Cielo possa divulgar para a gente. Aí é interessante para você fazer essa conta o seguinte: a gente tem que ver qual o resultado que é atribuível à Cielo. Então nós temos 328 milhões no quarto trimestre, nós tivemos no terceiro trimestre 421 milhões. Para o próximo semestre, o segundo, nós tivemos 653 milhões e o primeiro trimestre do ano de 2022 nós tivemos 184 milhões. Eu já fiz essas contas aqui só para que a gente possa ver o histórico. Toda essa conta aqui me levou a uma somatória de 1 bilhão 587 milhões de reais em relação ao lucro de todo o período de 2022. O que eu fiz? Eu fiz o parâmetro mínimo de dividendos que as empresas são obrigadas por lei a pagar, que seria de 25%, e eu cheguei a uma conta aproximada aqui de 396 milhões e 900 mil reais que podem ser distribuídos para os seus acionistas. Por fim, o que eu fiz? Eu peguei esse valor e dividi pela quantidade de ações que estão em circulação. E isso me dá hoje um dividendo na casa aqui dos seus 14 centavos. Claro, aí você pode fazer a proporção. Se a Cielo decidir pagar 50% de todo esse lucro, você vai receber ali os seus 28 centavos, mas é interessante você fazer aqui o desconto de 15% se eles decidirem pagar um JCP, e aí você pode receber alguma coisa aqui na casa dos seus 12 centavos por ação da Cielo. Se pegarmos aqui hoje o quanto que a Cielo ela está valendo, e aí vamos aqui no site do Status Invest, só para que a gente possa ter mais ou menos uma noção. Se pegarmos esse valor de 12 centavos e dividirmos pela cotação de fechamento de hoje, que foi 4,86, nós temos aqui um yield na casa dos seus 2,5% apenas para o ano de 2022. Eu particularmente não enxergo como uma empresa tão boa para pagar dividendos, mas é assim uma possibilidade de você colocar na sua carteira para ter uma diversificação de segmentos, tanto do bancário como do varejo. E por fim, não se esqueça aqui de se inscrever no canal. Eu acho que vai ser bastante interessante para esses próximos dias, porque nós teremos uma divulgação de vários resultados de diversas empresas e eu vou trazer aqui aquelas que são mais representativas para os investidores. Então, não se esqueça de inscrever, de curtir aqui o canal, e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!